Fala pessoal, nesse vídeo vou mostrar as opções básicas dos baralhos criados no Anki Flashcards, que também são chamados em inglês de decks, e também como gerenciá-los melhor, utilizando as várias funções do programa. O primeiro passo diz respeito a essa engrenagem que aparece ao lado de cada baralho na tela inicial do Anki. Ela apresenta as principais opções com as quais vamos trabalhar. São essas aqui, ó, essas engrenagens aqui. Clicando nelas, abre um menu com a possibilidade de renomear, excluir ou exportar o baralho para armazenamento externo ou para o site do Anki. Mas nós vamos nos deter no menu Opções, que aparece nessa janela aqui. Nela, podemos editar muitas opções de extrema relevância no estudo por meio do Anki. Para isso, devemos selecionar um grupo de opções, que serão gravadas e podem ser utilizadas em vários baralhos. Eu vou criar um grupo de opções só para o baralho das capitais brasileiras, que nós criamos nos outros vídeos. Então eu venho aqui e coloco adicionar novo grupo de opções. Vou colocar capitais brasileiras. Olha lá, agora nós temos um grupo só para ele. Vejamos então essa primeira aba, novos cartões, que mostra diversas variáveis que atuam na fase de aprendizagem de novos cards. Como eu falei no vídeo introdutório, são aqueles cards que você ainda não estudou. Você criou, mas ainda não passou pela fase de aprendizagem. Pois bem, nesse primeiro campo, passos, podemos delimitar a quantidade de vezes que você precisa responder um card novo para que ele seja encaminhado para revisão. Você se lembra de como o Anki trabalha com os cartões novos? Então, o programa estabelece que todos os cards novos têm que ser repetidos em um curto espaço de tempo, até que sejam assimilados de forma satisfatória. E qual o critério temporal para isso? É o que essa opção permite estabelecer. Esses números que estão aqui significam quantas repetições você precisa de fazer antes que o card seja encaminhado para a lista de revisões. No caso aqui, você faz uma repetição depois de 1 minuto de estudo e outra em 10 minutos, 10 minutos depois, ou até que o baralho tenha sido visto por inteiro. Nós podemos alterar isso. Por exemplo, posso colocar que a segunda repetição venha 5 minutos depois da primeira. Então eu deleto aqui e coloco 5, porque todos os passos aqui são em minutos. Posso também incluir uma outra repetição. Para isso eu ponho espaço e digamos que eu queira que uma terceira repetição venha 20 minutos depois da segunda. Então eu ponho aqui 20. E por aí vai. Eu posso incluir repetições até o máximo de 1440 minutos, que são equivalentes a um dia. O segundo campo, ordem, indica a ordem em que os cartões vão aparecer para estudo. Há apenas duas opções. Os novos cartões podem aparecer em ordem aleatória ou na ordem que forem adicionados. Eu prefiro a ordem aleatória porque adiciona mais uma dificuldade no seu estudo, uma vez que o nosso cérebro às vezes trabalha com a ordem que as coisas foram incluídas. Então fica mais fácil de memorizar de acordo com a ordem em que elas foram incluídas, os cards foram incluídos. Então fica mais difícil você estudar em ordem aleatória, mais uma variável aí que dinamiza o seu estudo. Em seguida, posso selecionar quantos cartões novos eu verei por dia. Digamos que eu tenha adicionado 200 cartões de uma vez à minha coleção. Eu só poderia estudar em um dia 100 deles.
Mas eu pretendo baixar esse valor, pois 100 cards de uma vez é uma quantidade muito grande. Demoraria várias horas até que eu estudasse todos eles e passasse eles para a fase de revisão. Então eu vou colocar aqui, ó, novos cartões por dia, 50. Acho que um valor mais razoável. Adiante, podemos selecionar como se dará a última etapa do aprendizado dos cards novos. Ou seja, assim que você acabar repetições de aprendizado, essa opção indicará daqui a quanto tempo será mostrada a primeira revisão, caso você responda bom nas respostas. Recomendo deixar um dia mesmo, pois é cientificamente provado que a maior parte do esquecimento e da perda de informação aprendida se dá após 48 horas do aprendizado, ou seja, você precisa rever a informação nesse prazo para fixar o conteúdo. Então eu vou deixar um dia aqui. Logo após temos o intervalo da resposta fácil, que é quando já temos o domínio do conteúdo aprendido. 4 dias considero um bom prazo de revisão para esse card, ou para essa resposta, né? Em seguida, temos um multiplicador de dias. Isso quer dizer que a cada nova revisão, se respondemos satisfatoriamente um card, o intervalo para a próxima revisão será programado com um acréscimo, que no caso é de 250%. Ou seja, após uma revisão inicial de um dia, portanto, o card será revisto depois de um dia, mais 250% vezes 1, exatamente 3,5 dias. No Anki isso é 3 dias, porque ele sempre arredonda para baixo. Por fim, outra opção interessante. Cartões relacionados são aqueles que vêm da mesma nota. Ou seja, como eu expliquei no vídeo anterior, você pode criar vários cards a partir de uma mesma nota, como é o caso daqueles que possuem várias omissões close, ou quando tanto o verso como a parte da frente de um card podem aparecer por estudo, que é o caso dos cartões Basic e Reverse. Se eu marcar essa opção, esses cartões são chamados de relacionados ou cartões irmãos, nunca serão mostrados no mesmo dia. Isso é interessante porque te obriga a relembrar mais vezes de um conteúdo em diferentes datas. Agora vou passar para a segunda aba, revisões. Nela, poderemos editar opções de intervalo para cartões que estão na fase de revisão. Perceba que as opções são parecidas com as outras da primeira aba. Veja o número de revisões máximas por dia. Vou diminuir esse valor, pois eu considero 100 um número muito elevado. Vou colocar 70. Em seguida, o bônus por ser fácil, também é aplicável aqui, mas na forma de porcentagem. Isso quer dizer que, respondendo fácil durante o estudo de cards que estão na fase de revisão, o próximo intervalo será 130% maior. Acho esse um bom valor. O intervalo máximo é de 100 anos, como você pode ver aqui, por padrão. Você pode modificar isso para evitar que as revisões se alarguem muito no tempo. Por exemplo, posso reduzir esse intervalo para 1 ano. Então eu tiro esses 2 zeros e fica 365 dias. Posso também ocultar os cards irmãos, de forma que eles não sejam mostrados no mesmo dia. Por fim, deixei esse aqui, ó, modificar o intervalo, essa opção aqui, para o final, porque ela é uma das mais importantes do estudo do Anki. O que ela quer dizer? Quer dizer que você pode alterar todos os intervalos de determinado baralho ao mesmo tempo. Digamos que eu esteja com dificuldades na memorização neste grupo de trabalho, nesse grupo de opções, capitais brasileiras. Então, eu posso diminuir os intervalos contidos nele em determinado valor, por exemplo, em 20%. Então, eu tiro aqui, ó, o intervalo aqui está normal, eu ponho aqui 80%. Ou seja, todos os intervalos contidos nesse grupo serão reduzidos em 20%. Se eu tiver uma revisão
que dura 100 dias, ela vai diminuir para 80. Ou se eu estiver achando muito fácil, eu posso aumentar. Por exemplo, posso colocar 120%. Então, aquele mesmo intervalo de 100 dias será aumentado para 120. Agora eu vou passar para a aba dos erros. Vem aqui, ó, erros. Nela podemos controlar qual será a resposta do Anki caso selecionarmos a resposta errei durante o estudo. Nesta hipótese, a carta voltará ao nível de aprendizado e será posta novamente para o estudo em 10 minutos, como está aí. Ó. Posso incluir outros intervalos, da mesma forma que os cards novos. Ou seja, quando eu erro uma carta, ela será repetida em 10 minutos. Eu posso colocar outro intervalo, em 20 minutos. Neste campo, novo intervalo, mostra qual será o impacto da resposta incorreta. No caso, o intervalo vai a 0% do que estava assinalado para o card. Isto é, ela volta definitivamente para o nível de aprendizado. Digamos que eu tenho uma carta que estava assinalada para ser revista em 100 dias. Se eu errei a resposta, ela volta à seção de aprendizado. E a próxima revisão se dará em um dia, que é o intervalo mínimo, como mostra esse campo aí. Mas, caso eu coloque, por exemplo, 10%, vou colocar aqui, novo intervalo, 10%. Então, esse intervalo de 100 dias será reduzido a apenas 10. Se eu errar muitas vezes o cartão, ele pode se tornar uma sanguessuga. Isso quer dizer que ele será suspenso até que eu modifique ou coloque de volta ao baralho. No caso, um card se torna sanguessuga se eu errá-lo 8 vezes. Por fim, há ainda as configurações gerais, nesta aba aqui. Essa primeira opção é meramente estatística. Diz apenas que os cards que demoram mais de 60 segundos para serem respondidos não entrarão para as estatísticas do programa, que eu mostrarei em outro vídeo. Abaixo, algumas outras opções interessantes também de tempo e áudio. Agora eu vou mostrar algumas opções relativas à organização dos baralhos. Primeiramente, saiba que podemos criar subdecks ou subbaralhos para melhor organizar os cards. Para fazer isso, vou sair aqui, basta clicar aqui, ó, adicionar, criar baralho. Vou dar o nome aqui, por exemplo, se nesse nosso baralho principal de capitais brasileiros eu quero criar um deck que é capitais do Sudeste. Então eu vou criar ele e ele vai aparecer aqui, ó, na lista. Para eu colocá-lo no deck da Capitais Brasileiras como subdeck, simplesmente eu arrasto ele para lá. Então vai aparecer aqui ele como um subdeck na árvore de Capitais Brasileiras. Mas essa não é uma boa opção, por dois motivos. Primeiro, porque quando você separa o conteúdo, tende a estudá-lo de acordo com a divisão que você elaborou. Muitas vezes, em provas e testes, você não terá essa divisão e encontrará problemas de memorização. Em segundo lugar, o manual do Anki diz que o programa não aceita bem uma árvore muito grande de baralhos e começa a travar. Como fazer então? Muito fácil. Construa o hábito de, para cada assunto ou tema, colocar etiquetas em seus cards. Daí você poderá estudar as diversas matérias todas juntas. Ou quando precisar, vir aqui, ó, no menu Ferramentas e selecionar Criar baralho filtrado. Daí você pode selecionar os parâmetros que você quiser. Então, relembrando, como adicionar uma etiqueta? Você vem aqui, adicionar os cards e coloca aqui etiquetas. Aí eu posso colocar, por exemplo, Capitais do Sudeste. Enfim, eu vou deletar esse subdeck, deixar somente essa opção, que é a mais viável para nós. E não para por aí. Se você estiver achando muito fácil o estudo,
pode vir aqui em estudo personalizado e antecipar a revisão de cards e aumentar os limites diários, ou criar um baralho filtrado por etiquetas. Isso tudo temporariamente. E outro menu importante é esse aqui, ó, o painel. Quando eu clico nele, aparece essa tela, em que eu posso controlar e gerenciar facilmente cards, baralhos e etiquetas. Vão aparecer todos os cards, baralhos, etiquetas, tudo aqui nessa opção, nesse painel da esquerda. E eu também posso procurar qualquer card aqui no campo de busca. É muito fácil achar qualquer coisa por aqui, ainda mais quando sua coleção crescer em tamanho. Por fim, podemos ainda fazer download de baralhos de outros usuários no site do Anki. Basta vir aqui, ó, obter baralho compartilhado, e você será redirecionado para o site do programa, onde poderá buscar vários baralhos diferentes por temas. Então, pessoal, nesse vídeo expliquei como gerenciar seus decks. No próximo, pretendo mostrar algumas configurações gerais e mostrar as estatísticas do programa e como interpretá-las. Um abraço.